Pronto, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso segundo momento, a nossa segunda aula de inglês da semana. Terminando a semana aí com muito conhecimento, nós estamos aí estudando sobre a África, né? O que a gente pode aprender com a África? Eu até mudei o meu fundo virtual aqui, coloquei especialmente para vocês. Achei muito lindo esse continente africano e coloquei para vocês aí como homenagem da minha aula para vocês hoje. Bom, nós vimos aí a história de William Kankawamba, isto, e Adriano falando africanês. E passamos aí também para vocês assistirem ao filme, tá certo? Que conta essa história. Serginho colocou que é um filme muito emocionante, Emanuel colocou também no bate-papo que assistiu e gostou bastante do filme. É uma história extremamente interessante. Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? Mesmo sem você assistir aí esse vídeo, você vai colocar aí na questão 17 o que a história desse rapaz, tá certo? O que você conseguiu aprender, tá certo? Com a história desse rapaz, de William Kankawamba. Coloque aí em português, por favor, resposta pessoal em português. Eu vou passar para a próxima página enquanto vocês colocam aí essa questão, ok? Deixa eu compartilhar com os meus amores aqui o meu slide. Isto? Não, gente. Não é isso não, tia Adriane. Vou até parar, não é YouTube, tia Adriane. Acorda. Acorda, minha queridinha. Aqui, tia Adriane. Para onde você vai? Isso, aí, tá certo. Pronto, meus amores. Professora de inglês, passando o slide correto. E, meus anjos, atenção. Question 1. Nós temos aí a capa de um livro, tá certo? Cover in English. A capa de um livro que fala o seguinte: Africa, it's not a country, tá? Africa is not a country. Deixa eu ver o meu bate-papo aqui para ver se tem alguma dúvida. Deixa eu deixar ele aqui aberto, né? É porque assim, se eu conseguir isto. Ah, não. Vamos lá. Achei que era algo, não é algo. É algo que não deve ser feito agora. Gente, nós estamos há 4 meses, né? 3 meses, quase 4 meses de aula remota aqui com a tia Adriane. E vocês sabem que o nome do aluno, vocês deixam para colocar no final da aula, né, galerinha? Vamos prestar atenção na aula, tá certo? Vamos prestar atenção no que os professores estão falando, please? Bom, question 1. Look at this book cover and answer the questions. Olha a capa do livro e responda as questões, certo? Olha a capa do livro e responde as questões. Letra A. Why do you think there is a book with this title? Por que você acha que tem um livro com esse título? São respostas pessoais, então elas podem ser escritas em língua portuguesa, beleza? Vamos lá. Why do you think there is a book with this title? E aí? E aí, meus amores? Respondam aí, por favor. Letra B. In your opinion, who is the target public of the book? Na sua opinião, quem é o público-alvo desse livro? Letra B. Na sua opinião, quem é o público-alvo desse livro, meus amores? Coloquem aí para mim, por favor. Como são respostas pessoais, o nosso livro permite que você responda-as em português, beleza? Letra C, meus amores. Can adults benefit from reading this book? Justify. Meus amores, os adultos eles podem ter algum benefício ao lerem esse livro? Justifique sua resposta, por favor. Ou você acha que esse livro é só para o público adulto, para o público infantil, adolescente? Como é que está a sua ideia em relação à capa desse livro aí, por gentileza? Coloque aí, meus amores. Se algum adulto ler, ele pode se beneficiar aí com essa leitura? Beleza. Vamos agora para question 2. Read an excerpt of Africa is not a country and do the activities that follow. Meus amores, olha só. Tem um pequeno trecho, tá certo, desse livro, tá? Que eu vou ler para você rapidamente.
e a gente vai responder as questões que seguem. Então, acompanhe a leitura comigo aí, por gentileza. Atenção, olha. É só um trecho, tá? Diz assim: Africa is not a country. It is a vast continent made up of 53 nations. If you took the land of the United States and added it to the lands of China, Japan, and Europe, Africa would still be bigger. From the teeny island nations of Comoros, Seychelles, and São Tomé and Príncipe, to its largest country, Algeria, Africa is the only continent with land in all four hemispheres. Unlike any other continent, it is divided into almost equal lands by the equator, and it's nearly as wide as it is long. If you draw, deixa eu visualizar só rapidamente aqui, meus amores. Pronto. If you draw a picture of African landscapes on a large pie and cut it into 10 equal pieces, only one piece would contain all of its rain forest. 4 pieces would represent the desert. Another 4 would be mostly grass, farmland, and trees. The final piece would hold all the mountains and cities of this beautiful, vibrant continent, where several 100 million children wake up every morning. Meus amores, olhem, para responder a questão 3, você vai precisar de lápis de cor. Além disso, você vai precisar também dessa finalização desse trechozinho do texto, do livro Africa is not a Country, para pintar conforme esse trecho citou. Então, vamos lá comigo, olha. Eu não vou colocar a questão 3 agora no meu slide. Que bom, Serginho, parabéns. Eu não vou colocar a questão 3 no meu slide agora, porque já está respondida. Então, eu vou deixar você pintar, tá certo? Vamos pintar aí clarinho, porque se você errar, você apaga e faz o certo. E depois eu coloco para você corrigir. Então, olha só. De amarelo, você deve pintar os deserts, os desertos, tá certo? Então, no nosso texto, está falando o quê, amores? Olha só, vamos voltar aqui para você entender qual parte pertence ao deserto. Cadê Tia Adriana no deserto? Vamos procurá-la. Aqui, amores, ó. 4 pieces. 4 pieces, tá certo? Então, como se fosse 4 pedaços desse esquemazinho aí que parece uma pizza. 4 pieces representam o que, amores? Os desertos. Vamos agora para a cor verde. Atenção. Grass, farmlands and trees. Olha só. Another four. Então, outros 4 representam grass, farmlands and trees. Certo? The final piece, o pedaço final, vai ficar com as montanhas e as cidades. Mountains and cities, tá? Um pedaço representa as montanhas e as cidades. Deixa eu ver aqui mais. Rainforest. A rainforest, one piece também, um pedaço também. Vai representar a rainforest. Meus amores, eu vou passar o meu slide para você acompanhar aí. Olha só que bacana. Como é que ficaria aí a nossa pintura, tá certo? Ô, tia Adriane, eu pintei o amarelo em um outro pedaço. Não tem problema. O que interessa é que você tenha feito conforme a quantidade de pedaços que o texto citou. Beleza, meus amores? Então, 4 pedaços, tá certo? 4 pedaços amarelo, mais 4 pedaços verde. Bianca, é isso mesmo. Esse gráfico representa uma pizza. Por isso que fala pedaços, pieces. Vamos lá, meus amores. Então, 4 pedaços amarelo representando os desertos, mais 4 pedaços representando a cor verde claro, um pedaço apenas marrom e um pedaço apenas na cor verde escuro. Tá, meus anjos?
Vamos continuar agora com a question 4. Let's do it. Question 4. Cadê minha seta? Achei. Olha que legal. Eu trouxe para vocês aí, eu achei interessante mostrar para vocês todos os países da África. Olha que legal, gente. É um continente extenso. Olha, minha gente, que bacana. Para dar uma olhadinha direitinho para você entender. Olha só. Nós temos países grandes como a Argélia, tá certo? Que aparentemente é o menor, se eu não me engano. Perdão, se eu não me engano, é o maior da África. E temos também países pequenininhos. Olha aqui, olha. Guiné, tá vendo o nome dos países aí pequenininhos para vocês? Olha só, que bacana. Então, a gente acha que a África é feita só da África do Sul, né? Ou da Etiópia, que infelizmente é um país que tem muitos problemas de pobreza, mas não é, gente. Ele é feito de vários, ele é formado por vários e vários países. Olha que bacana. Cabo Verde, Senegal, Marrocos, olha só, Sudão do Sul. Então, são muitos países que fazem parte aí da África, se eu não me engano, 55. Olha só, gente, Moçambique, tá certo? Estamos aí interdisciplinando a nossa aula, que bacana. Vamos continuar? Bom, a questão 4 diz o seguinte: check the best option based on what you read in activity 2. Então, cheque a melhor opção baseado no texto que nós lemos na atividade 2, que é o trechozinho do livro Africa is not a country. Bom, qual das três opções, qual das três frases, elas são mais condizentes com esse trecho do texto? Então, a primeira frase fala assim: The authors believe we can classify Africa into 10 categories. Os autores acreditam que nós podemos classificar a África em 10 categorias. Segunda frase: The author criticizes people that don't really know Africa. Os autores criticam as pessoas que realmente elas não conhecem a África. E a terceira opção diz assim: The authors think there are many interesting things about Africa that the reader may not know. Os autores acreditam que há coisas muito interessantes na África que os leitores não conhecem. E aí, amores? 1, 2 or 3? A resposta correta, de acordo com o trecho do livro, é a questão 3. Ok? Question 3. Vamos para a Emanuel, meu anjo, 66. Question 5. Read a sentence extracted from activity 2. Então, tem um trechozinho do texto da atividade 2. Leia, acompanhe comigo a leitura. From the tiny island nations of Comoros, Seychelles, and São Tomé and Príncipe, to its largest country, Algeria, Africa is the only continent with land in all 4 hemispheres. Then choose that you can infer about it. Meus amores, o que você consegue entender desse trecho tirado aí do texto da página, da questão 2? O que você consegue entender com esse trecho? Primeira opção diz assim: Comoros, Seychelles and São Tomé e Príncipe are smaller than Algéria. Smaller é menor, tá? Segunda opção: Comoros is the smallest country in Africa. Comoros é o menor país da África. Qual das duas opções é a mais viável? Obviamente, de acordo com esse trechozinho, é a opção 1, tá certo? De acordo com o trecho, é a opção 1. Bom, vocês viram aí, meus amores, a questão da palavra largest, certo? Largest. E no trecho do livro também falava largest, smallest, taller. O que é isso, meus anjos? Olha só. Isso em inglês se chama comparativos e superlativos, tá? Comparativos e superlativos. É a mesma coisa de nós falarmos assim em português. Minha casa é a menor da minha rua. Ou, a minha casa é menor do que a casa das minhas irmãs. Ou, por exemplo, minha filha
Ana é mais alta que Bianca, por exemplo, certo? Então, essa questão de você estar comparando, de você estar colocando nos adjetivos uma palavra que indica que é maior ou menor, em inglês também existe, claro, tá certo? Só que em inglês nós utilizamos regras diferentes para isso. Não é a mesma, a gente não usa da mesma forma que a língua portuguesa. Então, vamos entender um pouquinho dos adjetivos comparativos. Acompanhe aí com que, Adriane, atenção. Os adjetivos comparativos são utilizados para comparar as diferenças entre dois objetos, tá? Ou duas pessoas também pode ser. Eles são empregados em frases nas quais dois substantivos são comparados da seguinte forma: substantivo, verbo, adjetivo comparativo, then e substantivo. Vamos entender o que foi que eu falei aí. Olha só. My house, substantivo. Is, verbo. Larger, adjetivo comparativo. O que é isso? Maior, certo? Than, do que, hers, do que a dela. My house is larger than hers. Minha casa é maior, ela é mais larga do que a casa dela. Então, eu estou fazendo uma frase comparando tamanhos, tá certo? Segundo exemplo, substantivo, this box, essa caixa. Verbo, is. Adjetivo comparativo, smaller, menor. Than the one I lost. Essa caixa é menor do que a outra que eu perdi. Essa caixa, this box, is smaller than the one I lost. Terceiro exemplo, your dog, substantivo, your dog, runs, verbo, certo? Runs, corre, faster, mais rápido, mais ligeiro, than Jean's dog, do que o cachorro do Jean. Então, são frases comparativas. Your dog runs faster than Jean's dog. Ok? Próximo exemplo. The rock, substantivo. Flew, verbo. Higher than the roof. Higher, adjetivo comparativo. Than the roof. Último exemplo. Jim and Jack, substantivos. Are, verbo. Both my friends. Ambos meus amigos. But I like Jack better. Mas eu gosto melhor do Jack. Vamos passar adiante para entender aí como é que funciona esse tipo de comparativo e superlativo. Os adjetivos superlativos são utilizados para descrever um objeto que se encontra no extremo superior ou inferior de uma qualidade. Atenção, the tallest, o mais alto, the smallest, o mais baixo, the fastest, o mais rápido, the highest, o mais alto. Eles são empregados em frases nas quais o sujeito é comparado a um grupo de objetos. Substantivo, sujeito, mais verbo, mais de, mais adjetivo superlativo, mais substantivo, que é o objeto. O grupo com o qual se realiza a comparação pode ser omitido, caso esteja claro pelo contexto. Vamos aos exemplos para entender melhor. Olha só. My house, substantivo, minha casa, certo? Verbo is, verbo. The, tem que usar esse artigo. Largest, maior, mais comprida. One in our neighborhood, da minha vizinhança. Então, eu estou comparando um objeto a um grupo total, certo? Próximo exemplo. This, substantivo, is, verbo, the smallest box I've ever seen. Smallest, adjetivo superlativo. Então, esta é a menor caixa que eu já vi na minha vida toda. Então, eu comparei uma caixa a um grupo de caixas. Olha só, meus amores, continuando. Your dog, substantivo. Run, verbo. The fastest, o mais rápido.
of any dog in the race. Então, um cachorro é o que corre mais rápido do que todos os outros. Eu estou comparando um a um grupo. Ok, meus amores? Vamos passar adiante aqui para ver como é que funciona. Aqui, tem um exemplo ainda. We, substantivo, threw, verbo, all rocks at the same time. My rock flew the highest. Então, olha só. Em inglês, a gente acrescenta o est, tá certo? Est, quando a gente quer comparar um sujeito, um substantivo com um grupo de total. Por exemplo, eu sou a pessoa mais divertida dentre as minhas irmãs, por exemplo. Então, se eu fosse dizer que eu era a mais alegre, a mais divertida, a mais maluquinha, eu pegaria funny e eu colocaria est ao final. Então, ficaria funniest. Eu sou, dentre todas, a mais divertida. Mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Já quando eu quero, deixa eu voltar para vocês entenderem aí. Já quando eu quero comparar um objeto ou um substantivo a outro, eu acrescento esse ER ao final do meu adjetivo. Olha só, ER, amores, ER. Se eu quero comparar um objeto a outro, tá certo? Vamos comparar aqui vamos comparar, não, vamos continuar. Olha só, na questão 6, está dizendo assim: based on the information below, which of the following sentences are correct? Baseado nas informações, quais sentenças fazem jus aí a essa frase? Algeria is the largest country in Africa. Gambia is the smallest country on the Africa continental mainland. Olha só, eu tenho dois superlativos, largest, e eu tenho também smallest. Largest, o maior, tá? O mais largo. Smallest, o menor. Vamos entender aí, vamos escolher as opções corretas. Primeira opção, Algeria is larger than all the other countries in Africa. Meus amores, de acordo com esse trechozinho, isso quer dizer que a Algéria, ela é o maior país da África. O que você acha? De acordo com esse superlativo, largest, é o maior de todos. Então, eu estou comparando um a um grupo, tá certo? E aí, você marcaria essa primeira opção? Coloca no bate-papo para a tia Adriane aqui, por favor. Segunda frase. There may be countries larger than Algeria in Africa. Deve haver outros países maiores do que a Algéria na África. E aí, amores, você marcaria essa opção? Terceira frase. Largest and smallest are superlative forms of adjectives. Meus amores, a palavra largest e a palavra smallest são formas superlativas de adjetivos ou não? Marque aí se você concorda com essa afirmação. Próximo, meus anjos. No other country on continental Africa has a territory as small as Gambia. Nenhum outro país no continente africano tem um território tão pequeno quanto a Gâmbia. E aí, meus amores? Tem aí. Bom, então, de acordo com esse pequeno trecho que nós vimos aqui, a primeira frase, ela faz sentido, tá certo? A Algéria realmente é o maior país da África, certo? A terceira frase também tem total... essa frase aqui faz jus aí a esse trechozinho. Largest and smallest são formas superlativas de adjetivos. Certinho. Próximo. Nenhum outro país no continente africano é tão pequeno quanto a Gâmbia. Também é uma afirmação verdadeira. Então, a primeira, a terceira e a quarta são afirmações verdadeiras, meus amores. Vamos agora para a questão 7 da página 67. Acompanhe aí comigo.
Consider the superlative form in each sentence and match it to its corresponding rule. Meus amores, regras do superlativo. Olha só. Letra A. The largest population in Africa is in Nigeria. A maior população da África, ela se encontra na Nigéria, certo? Largest. Então, nós vamos fazer a correspondência dessa primeira regra com essa frase aqui, olha. We use the word most in the front of long adjectives, such as intelligent. Certo? Vamos lá, meus amores. E aí? Segunda frase diz assim: Seychelles is the smallest country in Africa. Seychelles is the smallest country in Africa. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O formato do meu slide está dessa maneira, eu já falei, vou falar novamente. O formato do meu slide está dessa maneira porque o print que eu coloquei, que eu coloco nos meus slides, é o print do livro do estudante, certo? O livro digital. Então, se por um acaso você estiver em algum local, tiver sua aula, não tiver com o livro em mãos, você pode acessar o sistema Farias Brito e ter o seu livro digital para você poder fazer as atividades, tá certo? Você pode digitar, você pode selecionar questões e você não ficar sem fazer as atividades por conta do livro em si. Por isso que o meu livro está com esse formato. Por quê, amores? Porque lá nessa atividade, você pegaria a frase e você iria encaixando como um quebra-cabeças, tá bom? Entendam aí, para não ficarem confusos em relação à visualização do meu slide. Vamos aqui para a próxima frase, terceira frase, letra C. The Anse Soleil Beach in Seychelles is the most beautiful beach in Africa. Bom, essa praia nas Ilhas Seychelles é a praia mais bonita da África. Qual regra você selecionaria para esse tipo de superlativo? Próxima. Hanoi left in Little Town in Nigeria, the driest place on earth. E aí, amores, qual regra você colocaria? Tudo bem, Bianca, não tem problema. Quando você sair, peça para entrar que eu coloco você novamente, minha flor. Vamos lá, meus queridos, vamos ver agora a sequência correta da questão 7. Vamos lá comigo. Primeiro, letra B. Segundo, letra A. Terceiro, letra D. Quarto, letra C. Vou repetir mais uma vez. B, A, D e C, tá certo? B, A, D e C. Vamos agora para a oitava questão, meus amores. Oitava questão. Deixa eu passar aqui adiante para vocês. Olha quantas imagens lindas da África, meus queridos. Observem. Bom, look at the pictures and complete the facts below with the superlative form of the adjectives in parentheses. Meus amores, atenção. Nós teremos que colocar aí nos parênteses o tipo de superlativo. O tipo de superlativo ou de adjetivo comparativo para essa frase. Só que a gente vai fazer o seguinte, prestem atenção. Bastante atenção aí na explicação de tia Adriane. Essa questão 8, preste atenção, essa questão 8, eu vou deixar para responder com vocês na próxima aula, porque eu vou trazer mais explicações sobre esse conteúdo, que é um conteúdo um pouco complexo, para você realmente entender se você coloca est, se você coloca se você coloca most, se você coloca more, tá certo? Quando é que você utiliza esse tipo de... Qual tipo de adjetivo superlativo? Então, exclusivamente a questão 8, você vai responder comigo na próxima aula. Eu queria que você passasse para a página 69, por favor. Página 69, não se preocupe, que eu não esquecerei desse tipo de explicação, tá? Página 69, olha só. Gente, vocês lembram do Ubuntu?
Lembram disso? Vão colocando o nome no bate-papo aí para a tia Adriane, por gentileza. Nome e série, por gentileza. Vocês lembram do Ubuntu? Essa imagem, ela tá bem representativa, certo? Ela tá lembrando bem bacana aí o que é o Ubuntu para a cultura africana. Observe que todos estão na mesma direção, todos estão unidos, tá certo? Todos são um, não é cada um por si, todos participam, todos compartilham, todos fazem parte. Então, é um estilo de vida. A gente já discutiu sobre isso, né? A gente já debateu sobre a questão do Ubuntu. Então, o que essa imagem representa para você? Coloque aí, meus amores, em português, o que essa imagem representa para vocês aí, em relação ao Ubuntu em si, ok? Enquanto vocês respondem, eu vou passar aqui para a explicação da nossa atividade remota complementar, a nossa homework. Ela fica na próxima página. Deixa eu passar aqui para os meus amores. Mobility, página 126. 126. A nossa atividade, tá certo, meus amores? Vou disponibilizar depois os drives para que vocês tirem a foto só dessa página. Só dessa, tá certo? E por hoje é só, meus amores. Eu espero vocês na próxima aula, com muita saudade. Eu espero que vocês tenham uma semana de muitas conquistas, um final de semana excepcional. Descansem, tá certo? Coloquem sua atividade em dia, aproveitem os seus pais, aproveitem os seus irmãos, aproveitem os seus amigos. Não pode ficar aglomerado, mas pode fazer uma chamada de vídeo, não é assim? E lembrando que a gente precisa continuar a se cuidar, tá? Usem máscara e continue com a higienização das mãos. Vou ficar com muita saudade, vou ficar com um pensamento bem positivo para a gente se encontrar, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, certo? Um cheiro bem grande, um cheiro virtual, um abraço virtual, cheio de amor e saudade. Qualquer coisa, estou no WhatsApp, tá certo? Um cheiro, meus amores, fiquem com